Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs, hoje, sábado, nos colocamos na presença de nossa Mãe, de Nossa Senhora, pedindo a sua intercessão materna junto a seu Filho Jesus. Sabemos que as famílias hoje precisam muito de Maria, de sua intercessão, precisa de muita oração, porque nós temos que nos unir, pelo menos em oração, para pedirmos ao bom Deus, por intercessão de Maria, que nos liberte de todos os males, sobretudo deste mal que assola o nosso mundo, este coronavírus, esta doença que tem matado tantas e tantas pessoas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como esse homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas essa gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és Galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, percebemos pelo Evangelho de hoje que havia uma grande dificuldade para que as pessoas conseguissem definir a identidade de Jesus. Quem de fato era Jesus? Hoje ouvimos a expressão: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." E assim foram surgindo diversas posições ou maneiras de perceber quem era Jesus. As pessoas se perguntavam quem era ele. Suas palavras eram fortes, proféticas, às vezes duras. Seu modo de ser dava motivos que o achassem ser o Messias. Mas havia uma objeção: porventura o Messias virá da Galileia? É a pergunta que se faz hoje.
Não devia o Messias ser da descendência de Davi e vir de Belém, povoado de onde era Davi? Isto tudo nos faz refletir sobre a descendência de Jesus. E sabemos que por Jesus era da descendência davídica. Entretanto, por ter tido como Galileu, descartava-se essa possibilidade. Havia, portanto, uma grande dificuldade em definir a identidade de Jesus. Sua verdadeira identidade escondia-se atrás de suas palavras e de suas ações. Era preciso perceber além. A dimensão divina surgia àqueles que se aproximavam. Aí se escondia sua condição de filho de Deus e a perfeita unidade existente entre o seu querer e o querer de Deus. A divisão anunciada no Evangelho de hoje resultava numa tentativa de prendê-lo. Os fariseus e os chefes da lei o rejeitam como sendo um falso profeta. Nicodemos assume uma posição e propõe que se faça um julgamento sério e se verifique o que de fato Jesus fez. Os outros lhe responderam: vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. Para nós hoje, olhando essas discussões, essas dúvidas acerca de Jesus, podemos dizer que não importa o seu lugar de origem, não nos importa sua genealogia ou até mesmo sua relação com as pessoas do passado. Para compreender essa questão, basta aceitá-lo como Filho de Deus, como aquele que veio ao mundo para nos salvar. Jesus é aquele que prega e ensina com sua própria autoridade, e não como os escribas que repetem tradições e leis recebidas. Em Jesus, a palavra tem autoridade, e certamente é isto que tocava e hoje toca nossos corações. Que nós possamos crer em Jesus, o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos salvar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Seja feliz e fique em paz.